Epístola de Tiago, capítulo 2, a partir do verso de número 14. Teremos continuidade às nossas exposições na carta de Tiago. Já chegamos aqui onde eu considero uma perícope muito importante, muito conhecida também dos irmãos, e também de difícil interpretação, mas que o Senhor, segundo a sua boa vontade, nos dará graça, se assim Ele desejar, para que nós compreendamos a sua vontade. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até o demônio crê e treme. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando a acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nesse momento, fala aos nossos corações por meio da sua palavra. Tenha misericórdia de nós, que apesar de nós o Senhor seja ouvido nesta noite. Que nós não sejamos apenas ou meros ouvintes, praticantes da sua palavra. Tenha misericórdia de nós. Amém. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas depois de tanto tempo de igreja, de tanto tempo que nós congregamos na Assembleia dos Santos, será que realmente nós estamos no caminho do Senhor? Qual é o crivo que a gente utiliza para que a gente tenha certeza de que temos uma igreja que verdadeiramente adora ao Senhor, ou que estamos verdadeiramente no caminho do Senhor? Qual é o critério que você utiliza? Qual é o critério que nós podemos utilizar? A pergunta que nós nos fazemos é: será que nós temos, ao longo da nossa caminhada, eu não sei quanto tempo de caminhada você tem, mas será que durante a nossa caminhada temos então corrido em vão dos temores do apóstolo Paulo? Será que nós temos sido cristãos verdadeiros, bons discípulos de Cristo? Como que nós podemos medir isso? Eu falo isso porque essa é a pergunta que Tiago está buscando responder. Você que tem acompanhado aqui as exposições da carta de Tiago, nós temos visto que Tiago tem buscado responder o dilema da maturidade cristã. Como que nós, Igreja do Senhor, podemos nos tornar ainda mais maduros à luz da Escritura Sagrada? Vimos que a carta de Tiago se assemelha à literatura sapiencial, à literatura do Antigo Testamento, e Tiago aqui está se propondo a trazer uma linguagem de sabedoria para que o povo de Deus que sofria naquele momento pudesse amadurecer na fé. E ao longo do capítulo 2, nós veremos aqui, vimos na primeira parte, na primeira perícope, agora nós veremos que Tiago se preocupa em responder uma questão. E essa questão não é uma aparente dicotomia entre fé e obras, como muitas pessoas pensam. O que Tiago está ponderando aqui no capítulo 2, o que ele está se preocupando, é como nós podemos diferenciar uma fé verdadeira de uma fé falsa. O ponto aqui, o contraponto de Tiago não é fé e obras, mas uma fé verdadeira de uma fé falsa, uma fé com obras
de uma fé sem obras. Esse é o tema central deste capítulo, você não pode perder isso de mente. O tema central, Tiago está tratando de uma fé verdadeira em oposição a uma fé falsa. No contexto mais amplo, nós vimos que essa busca pela maturidade cristã é o anseio de Tiago. Ele está escrevendo para a igreja a qual ele era pastor, que estava sofrendo perseguição, estava espalhada pelo mundo depois da morte de Estevão. Ele está preocupado aqui em estimular os cristãos a prosseguirem no caminho do Senhor. Nós já vimos até aqui que no primeiro capítulo, Tiago traz o tema da maturidade, até o verso número 19, a primeira perícope que nós fizemos, que o sofrimento enfrentado pelos cristãos seria um meio pelo qual o Senhor utilizaria para moldá-los à imagem de Cristo. Eles não poderiam rejeitar o sofrimento, porque era no sofrimento, era através do sofrimento que o Senhor forjaria o caráter de Cristo em suas vidas. A partir do verso número 19, no verso número 20 e seguinte, no primeiro capítulo, essa maturidade seria adquirida através da prática da palavra e não apenas do mero ouvir ou do mero entendimento intelectual. Aqui ele coloca aquela ideia no capítulo 1, verso 22, de não sermos meros ouvintes, mas praticantes da palavra. E tudo que vai se decorrer na carta de Tiago são desdobramentos dessa questão de sermos meros ouvintes, mas praticantes, verdadeiros praticantes. E a partir daí, no capítulo 2, como nós vimos numa outra oportunidade, ele vai começar a tratar de forma prática sobre como eles deveriam praticar verdadeiramente a palavra, como a fé seria desenvolvida na vida da igreja. Nós vimos no primeiro verso número 13, a sua fala de como nós devemos amar uns aos outros, sem acepção de pessoas, buscar obedecer os mandamentos do Senhor, sem tratar uns aos outros de forma distinta, com favoritismo, ou com acepção de pessoas, ou com parcialidade. E esse trato não era um sinal de que nós éramos verdadeiramente cristãos, mas os verdadeiramente discípulos de Cristo são aqueles que nada possuíam, e por isso deveriam tratar uns aos outros com igualdade, da mesma forma que o Senhor nos tratou. E uma verdadeira fé diz respeito justamente a obedecer a Deus e os seus mandamentos. Nós vimos isso na primeira perícope do capítulo 2, ou seja, a fé diz respeito à obediência à palavra de Deus, praticando aquilo que o próprio Cristo fez por nós. Já agora, meus irmãos, na segunda parte do capítulo 2, Tiago aprofunda ainda mais essa discussão sobre o crer e praticar e passa a mostrar à igreja como que nós podemos ter a certeza que, de fato, somos crentes. É dentro dessa temática que ele vai trabalhar, e nós veremos que o ponto de Tiago, ao usar aqui a ideia da justificação, nós veremos mais à frente que não é num sentido forense, ou seja, de uma justificação legal, um ato legal, mas como uma fé verdadeira deixa claro que nós somos ou não discípulos de Cristo por meio das suas obras. As obras sendo colocadas como evidência de uma fé verdadeira. Isso é muito importante, meus irmãos, porque os cristãos para os quais Tiago escreve necessitavam ser encorajados diante do sofrimento que estavam enfrentando, diante da, talvez, titubeação entre dois caminhos, talvez daquela mente deles em deixarem a fé cristã em detrimento das circunstâncias que acarretavam na vida deles. Porque uma coisa é nós possuirmos a certeza da salvação no sentido da segurança da fé que somente Deus concede. Outra coisa é a certeza da salvação que pode variar de acordo com muitas questões que nós possuímos ao longo da nossa vida. Tiago está estimulando os cristãos a prosseguirem na fé, contribuindo com a certeza que Cristo concebe aos crentes em detrimento da salvação que Ele mesmo concede. Isso é um ponto muito importante, porque assim como Tiago estimula a igreja, nós somos estimulados a prosseguir no caminho, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das tribulações, mesmo diante da nossa mente falível, que muitas vezes pensa entre duas questões e muitas vezes é atemorizada diante do medo que nos advém. Tiago está estimulando a igreja.
E a estrutura aqui do texto é muito interessante, porque na primeira parte do verso 14 a 17, Tiago vai falar que é inútil afirmar que se tem fé sem obras, porque as palavras sem ação não têm valor algum. Esse é o primeiro ponto de Tiago, esse é o primeiro ponto. A partir do verso 18 a 19, Tiago vai falar que não adianta apenas dizer crer em algo, ou não adianta professar simplesmente fé, porque no final isso, o crer simplesmente, ou dizer que crer, não quer dizer absolutamente nada. E ao final, dos versos número 20 a 25, essas obras que Tiago tanto pontua, ele vai argumentar que transmite a presença de fé verdadeira, o que fica claro a partir dos exemplos que ele vai pontuar. O exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. Nós veremos quanto que isso tem de semelhança, mas também o quanto que isso aí gera de novidade para os leitores originais. Essa estrutura ela se apoia em alguns pontos centrais que vão determinar aqui a centralidade dessa passagem. Veja comigo que expressões são repetidas aqui nessa parte, nessa porção que nós lemos da Escritura. Verso de número 17, Tiago conclui aqui o seu primeiro pensamento dizendo: assim também a fé, se não tiver obras por si mesma ou por si só, está morta. Veja comigo que no verso número 20, ele termina aqui a outra parte dizendo: quer depois ficar certo, um homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, uma espécie de sinônimo para a fé sem obras é morta. E veja que no verso número 26, ele termina toda essa grande parte dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A argumentação central de Tiago é que a fé sem obras é morta. E tudo o que ele vai falar vai girar em torno dessa tese principal. Isso é muito interessante, porque nós já vimos que a argumentação de Tiago é uma argumentação cíclica. Tudo que Tiago faz, ele vai costurando a sua argumentação, trazendo pontos, fazendo outros comentários, depois retornando aquele ponto novamente e voltando, fazendo outros comentários que vai colaborar com aquilo que ele já disse, depois retornando aquilo que é o ponto central dele. Essa é a mentalidade de Tiago em sua carta. E Tiago vai lançar sua tese. A sua tese está lá no verso número 14. Olha comigo, quando ele começa: meus irmãos, e você que está acompanhando aqui a série de exposições, sabe que quando ele começa falando meus irmãos, se prepare, porque a pancada vai começar a cair, ou seja, ele começa sempre num tom doce, mas ele precisa que as pessoas o ouçam, e ele começa nesse tom para que as pessoas se atentem àquilo que ele vai dizer. E ele começa: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que eu acho interessante de Tiago é que ele não esconde o jogo. Ele já começa dizendo que ele vai pontuar do começo até o fim. Ele não esconde, ele não vai desdobrando o argumento, não. Ele já fala que o tema central dele é esse, e tudo que ele vai falar está em torno dessa questão. Será que uma fé sem obras pode salvá-lo? Será que isso é algo verdadeiro? É interessante porque vejamos que Tiago não está tratando aqui de uma fé sem obras e uma fé com obras. Tiago está tratando de uma dita fé, porque o que ele fala é: se alguém disser que tem fé. Isso é muito interessante, porque ele está colocando uma ideia, uma pretensa fé, e não uma fé verdadeira. A pergunta é: se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, isso aí tem algum proveito? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele faz aqui uma pergunta retórica e a resposta é, claro, um sonoro não. É impossível isso acontecer. Ele vai fazer essa questão dialogal, trazendo o fato de que alguém pode até dizer que tem fé, porém, essa afirmação não é verdadeira, porque não há obras que testifiquem essa fé. Você pode até dizer que tem fé, você pode argumentar, você pode falar, você pode passar o dia argumentando, querendo convencer de que você tem fé. Beleza, mas e aí? Cadê as suas obras para que isso se testifique, para que isso seja comprovado? É uma pergunta retórica. Essa fé, dita fé,
sem obras, pode por acaso salvá-lo? A resposta é não. O que Tiago está dizendo é que a vida cristã não se reduz, meus irmãos, a meras profissões de fé, embora profissões de fé sejam importantes. Tanto é que a pessoa que é batizada na infância, ela é trazida à frente, né, na idade que a gente considera a idade da razão, onde ela tem a consciência e o amadurecimento da sua fé para fazer uma profissão de fé. É muito importante professar a fé. Mas o que Tiago está falando é que meras profissões de fé, embora sejam importantes, em si mesmo, elas não são nada. O que ele traz é que não basta termos uma profissão de fé, que aí automaticamente já seremos salvos, por mais correta, por mais ortodoxa, por mais reformada que ela seja. O que Tiago está dizendo é que a nossa fé, meus amados irmãos, não se reduz definitivamente em meros pensamentos intelectuais, embora ela passe por isso, mas ela não se reduz a isso. A verdadeira fé, a fé que salva, ela transborda em ações práticas que antes a confirmam. Essa é a tese principal de Tiago. Isso, meus irmãos, traz um alerta muito grande para nós, porque quantos de nós aqui pode ter sido batizado na infância, ter sido criado numa igreja saudável, numa igreja bíblica, pode se dizer um cristão reformado, ou até mesmo um bom pregador, mas isso ainda, por si só, não diz ou não responde aquela pergunta inicial que eu fiz, se de fato nós somos crentes ou não. Você não consegue medir, não consegue responder por mera profissão de fé, se de fato eu sou um cristão ou não. Um alerta, porque o que Tiago está dizendo é que temos que esperar um pouco para sabermos se de fato as obras irão testificar a nossa dita fé. É por isso que nós temos que ter muito cuidado ao receber pessoas na igreja. Porque seria muito simples para o conselho desta igreja, ou de qualquer igreja, receber um irmão e fazer um simples questionário. Naquele questionário você vai ter uma média, e se você tirar uma média, pronto, você está apto para ser recebido na igreja presbiteriana de Caraí. Você é uma pessoa, você é um cristão verdadeiro, porque você respondeu positivamente, de forma correta, muito bem concatenada, formulou muito bem as questões, e pronto, você está apto para ser um membro da igreja presbiteriana de Caraí. Tenho certeza que o conselho não faz somente isso. Antes, há uma análise da vida da pessoa, se essa vida produz frutos, se essa vida que ela vive condiz com a fé que ela diz ter, para que analisando essa vida, analisando os frutos dessa vida e dessa família, nós possamos trazê-la à frente e recebê-la como um membro dessa igreja, porque ser membro de uma igreja significa que nós estamos testificando que nós somos de fato cristãos. Mas por mera profissão de fé nós não conseguimos fazer isso, definitivamente. E aí, meus irmãos, Tiago vai aprofundar a sua tese a partir desse argumento inicial, quando ele traz essa ilustração que está no verso de número 15 a 16, quando ele fala assim: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos sem contudo e dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Tiago agora vai trazer essa ilustração, e veja bem que a ilustração trata de um irmão em Cristo. Não é qualquer pessoa, mas se um irmão, um crente em Jesus, um membro da igreja, passando por necessidades básicas, você vê que a necessidade aqui não é de uma bolsa cara, não é nada disso, é de vestimentos, né, e comida. E aqui o contexto, a igreja para o qual o Tiago está escrevendo, é um contexto de uma igreja muito pobre, né? Judeus que deixaram a sua terra para peregrinar pelo mundo, talvez não tivessem nem realmente o que comer, precisassem da ajuda de outras igrejas, era uma igreja extremamente pobre. Esse é um contexto muito pertinente à igreja que Tiago está escrevendo. E aqui a necessidade ilustrada diz respeito a questões básicas da existência humana. E a fala de Tiago mostra que a resposta que nós daremos a essa demanda
né? A demanda da igreja por parte da pessoa procurada é determinante para dizermos acerca da natureza da nossa fé ou da natureza da fé de uma pessoa. Essas questões podem levar uma pessoa à morte, quando nós tratamos de necessidades básicas. E aí, na resposta dessa pessoa, é interessante que ao analisar no verso 16, a gente vai ver que é uma resposta muito bem construída, muito bem formulada. Olha o verso número 16. E qualquer entre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Ou seja, há aqui uma fala muito eloquente, muito bem colocada, e nada que está sendo dito aqui talvez seja mentira. Ide em paz, a paz seja convosco. Né? Alimente-se, uma pessoa que está necessitando de comida, né? Alimente-se, uma pessoa que está precisando está passando frio, vista-se, né? É até bem lógico. Só que tem um problema nessa fala. O problema é que a fala, por mais bonitinha que ela seja, por mais eloquente que ela seja, ela não é acompanhada de ações. E aí, meus irmãos, o próprio Tiago, interessante isso, que ele já tinha corrigido meras falas, né, ou falas sem propósito. Quando ele disse lá no capítulo 1, verso 19, sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. O que o Tiago coloca é que antes de falarmos, nós temos que estar pronto para ouvir o Evangelho e colocá-lo em prática. Esse é o ponto dele. Segure a sua língua para ouvir a palavra de Deus e praticar a verdadeira religião. O argumento que ele vai desenvolver no capítulo 3, inclusive. E a pergunta de Tiago, mais uma vez, ele gosta dessas perguntas retóricas, né, que chama bastante a atenção, quando ele fala, no final do verso 16, né, qualquer dentre vós disser ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? A resposta é clara: nenhum. Nenhum proveito. O Kistemac, ele comenta esse texto, eu achei interessante que ele fala o seguinte, que se a fé não está arraigada num coração que crê, então essa fé não passa de uma série de palavras vazias. Ela é sem valor. Então a fé que salva, ela precisa estar arraigada num coração que pratica a palavra de Deus. Se ela se reduz a meras palavras vazias, ela não possui valor algum. E aí, meus irmãos, eu paro um pouquinho para que a gente possa pensar. Isso deve guiar, por exemplo, as nossas relações na igreja. A nossa relação entre irmãos deve ser guiado pela Escritura. A cultura de apoio mútuo, de aconselhamento, que muitas vezes é atingida, né? Simplesmente diante de uma demanda muito importante quanto essa, muitas vezes irmãos queridos, na confiança, nos procuram para poder buscar uma solução para um problema importante como esse, e nós simplesmente falamos, estarei orando por você. Embora isso seja fundamental, orar é uma prática essencial, mas quando nós podemos ajudar e não fazemos, essa é uma simples fala. O que Tiago está pontuando aqui é que muitas vezes nós estamos preocupados em palavras bonitas, vá em paz, se esforce, trabalha mais, faça isso. Mas qual é a contribuição prática que nós temos feito de forma comunitária para que a nossa fé seja evidenciada através das obras que o próprio Senhor, o mesmo Senhor, evidencia através das nossas vidas? Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes temos como ajudar de forma mais prática e não fazemos. Temos recursos e não fazemos. Ficamos apenas nas palavras vazias. E é muito importante pontuar que nós estamos aqui, a proposta de Tiago é lidar com um irmão em Cristo. E quando nós lidamos com irmãos em Cristo, qualquer irmão em Cristo, um doméstico da fé, tem proeminência em relação a qualquer outra pessoa. Lembra do que Paulo falou? Fazer o bem a todos, principalmente os domésticos da fé. Fazer o bem com ações práticas. E a conclusão dele aqui no verso de número 17, é a primeira conclusão, né? Assim também, né, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está
morta. É a primeira conclusão dele, né? A ideia muito parecida com o Sermão do Monte, nós vimos que Tiago se espelha muito no sermão de Jesus. A ideia que ele coloca que a árvore é conhecida pelos seus frutos, então aqueles que não possuem frutos devem ser arrancados, né, e jogados no fogo, ou então aqueles a quais serão dito, apartai-vos de mim, vós que nunca eu conheci, porque vocês sempre estiveram mortos. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, o que determina se a fé de uma igreja é uma fé viva, não é o número de hall de membros, não é a estatística que nós damos ao final ao presbitério, de quanto que nós temos crescido anualmente. Embora isso sejam pontos que devam ser considerados, isso por si só não diz muita coisa. E nem mesmo se a teologia desse púlpito é uma boa teologia, porque se nós estamos submetidos a uma boa teologia, dia após dia, uma teologia ortodoxa, reformada, mas ainda assim nós ouvimos e não praticamos, isso não é nada. Nós não seremos reconhecidos por uma igreja de fé verdadeira. Não basta ouvirmos bons sermões que a nossa fé será viva. O que determina a fé viva de uma igreja é o fato se nós vivemos o evangelho que nós pregamos. É a boa teologia pregada dia após dia em nosso púlpito, sendo desencadeada na vida da igreja. É isso que determina a nossa fé. Porque falar bonito, ser um erudito, em nada vai contribuir para a nossa vida cristã se nós não praticarmos aquilo que nós ouvimos. E aí a prática de uma fé é que vai evidenciar, meus irmãos, se nós somos vivos ou mortos, se somos uma igreja saudável ou doente. A pergunta que nós nos fazemos e devemos nos fazer é: o evangelho que pregamos guia o perdão praticado entre nós? O evangelho que dizemos crer guia a nossa paciência com os irmãos mais fracos? O evangelho que dizemos crer guia o nosso amor ao Senhor, o nosso desejo em cultuar ao Senhor domingo após domingo? O evangelho que nós dizemos crer guia a nossa devoção em família, guia o modo como eu lido com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família e com a família da igreja? O que Tiago está dizendo é que se ouvirmos os melhores sermões do mundo, se fizermos os melhores cursos de teologia, se tivermos acesso ao suprassumo da teologia confessional puritana, ainda assim não praticarmos a palavra de Deus, a nossa fé está morta. E aí, meus irmãos, há um perigo, porque muitas vezes reduzimos realmente a nossa fé a questões documentais, teóricas. Por exemplo, a nossa igreja, a nossa denominação é uma denominação confessional. Se você olhar os nossos manuais, o manual presbiteriano vai afirmar que o nosso símbolo de fé é a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster, o Catecismo Maior. Requeremos dos presbíteros, dos ministros que subscrevam integralmente como sistema de interpretação da Escritura Sagrada, como única regra de fé e prática da igreja, de toda a comunidade. É o que nós exigimos. Mas na prática nós vemos, muitas igrejas caminhando em caminhos que não são coerentes com aquilo que os nossos documentos dizem. A fé sem obras é morta. Não basta eu ter documentos, eu preciso viver aquilo que eu digo crer. E aí, a partir do verso número 18, Tiago vai desenvolver essa ideia através desse exemplo de um recurso muito interessante que é muito utilizado no Novo Testamento, a chamada diatribe, que é um recurso onde ele suscita um diálogo com um personagem fictício, e ele passa a tratar dessa questão dialogando com esse personagem que ele criou, para que o público para o qual ele está escrevendo possa ser chamado a atenção e, a partir daquele diálogo, consiga entender ainda melhor o ponto que ele traz. Olha comigo no verso número 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com obras te mostrareis a minha fé. Mais uma vez, Tiago não está criticando a fé em si, mas a fé morta que ele pontuou, a fé sem obras. Ele diz: mostra-me sua fé sem obras, a sua fé morta, que eu com obras mostrarei a minha fé viva. E esse é um ponto interessante, porque é possível que o Tiago aqui esteja lidando com o ensino de Paulo, possivelmente o ensino de Gálatas,
onde Paulo diz que ninguém será justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. É possível que Gálatas, segundo os teólogos, foi escrito antes de Tiago. Então, esse ensino de Paulo chegou aos leitores de Tiago, porém, eles não compreenderam a forma adequada de se interpretar aquilo. E estavam pensando, se eu sou justificado pela fé somente, então posso viver da maneira que eu quiser, né? Eu não preciso mais fazer nada, eu posso simplesmente cruzar meus braços e viver a vida que eu bem desejar, porque eu já estou justificado pela fé. Então não importa mais a maneira como eu vivo. Esse é o ponto que Tiago está combatendo aqui. Não o ensino propriamente de Paulo, mas a maneira como eles interpretaram. Enquanto Tiago escreve para uma igreja que enxerga mal a ideia da justificação pela fé, Paulo escreve para igrejas que tentavam aqui inserir o rito judaico ou a prática judaica, aqueles que não eram judeu, como requisito da salvação. Por isso, Paulo enfatiza o aspecto da salvação pela fé somente, a justificação pela fé somente, e Tiago pontua a ideia de que essa fé ela precisa ser justificada por obras, ou seja, duas facetas da mesma moeda. E aí, a partir do verso de número 19, Tiago vai argumentar agora mostrando que crer por crer, mais uma vez, não quer dizer nada. Olha que exemplo interessante que ele traz, ou que ilustração interessante, ou que ponto interessante ele traz no verso 19. Ele fala assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Mas até os demônios creem e tremem. E aqui é importante pontuar que crês tu que Deus é um só, dentro de um contexto politeísta, para qual Tiago está escrevendo, na Ásia Menor, até pela Europa, se cria em vários deuses, na Grécia Antiga se cria em vários deuses. Crer que Deus é um só é algo importante, é algo fundamental, mas o crer pelo crer, e esse é o ponto de Tiago, Tiago está escrevendo para uma igreja composta de judeus convertidos, então ele está trazendo aqui uma citação da chamada Shema Israel, que está descrita lá em Deuteronômio 6,4, recitada pelos judeus, dia após dia, que ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, um dos versos mais importantes para a lei judaica. E Tiago fala que dizer isso, recitar isso dia após dia, em si mesmo não quer dizer absolutamente nada. Aí ele vai trazer uma notícia que talvez até escandalize um pouco os leitores originais, é que, na verdade, crer na chamada de Israel, até os demônios creem. E olha, creem sem dificuldade alguma. Você pode ter uma dificuldade, meu irmão, por causa do seu pecado, na interpretação da Escritura. Os demônios não têm nenhuma dificuldade. Eles creem perfeitamente. Lembra-se do ministério de Jesus? Quem são os primeiros a reconhecer a messianidade de Cristo? São os demônios. Os demônios se curvam a Cristo, reconhecem como o Messias. E ele traz uma notícia: os demônios não somente creem corretamente, mas eles tremem diante do juízo vindouro. E aqui ele traz uma notícia para a igreja a qual ele está escrevendo, porque assim, os cristãos, e muitos cristãos, podem até crer corretamente, mas por não praticar, não temem o juízo vindouro. E nesse ponto, existe muito crente, ou muitos crentes, que são piores que demônios. Porque existem muitos cristãos que, além de possuir uma fé falsa, vivem no pecado sem nenhum medo do juízo que está por vir, vivem no adultério, vivem na prostituição, vivem na mentira, vivem na corrupção e permanecem como se nada tivesse acontecendo, com a cara mais sorridente do mundo. Os demônios não fazem isso. Diante do Messias, eles tremem em face do juízo vindouro. E aí, meus irmãos, muitos de nós podemos agir pior que demônios. Eles não somente creem, mas a sua crença, a crença do demônio, de muitos demônios, muda inclusive as suas emoções, enquanto muitos crentes ficam inertes à ameaça da Escritura Sagrada. É um alerta muito grande para nós, Porque a partir daí, no verso número 20, Tiago vai dar a sua última argumentação do porquê
a fé sem obras é morta. Olha que interessante, como é que Tiago começou o capítulo de número, essa parte, meus irmãos? Começou como? Meus irmãos. É um tom brando, pastoral, para que as pessoas ouvissem. Olha como é que ele fala agora no verso de número 20. Eu acho que ele já estava um pouco irritado. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ele usa um tom mais firme agora. Ele dá um aperto maior na igreja, chama de insensatos, de loucos, um tom diferente dos famosos meus irmãos, que é predominante na carta. O que nos mostra, meus amados, que muitas vezes Deus usará conosco formas mais duras para nos despertar. Nem sempre o tom do Senhor para com a sua igreja será um tom fofinho, sabe? Um tom acariciador, um tom, meu irmão querido. Nem sempre a correção do conselho dessa igreja será, meu amado irmão, um tom fofinho. Muitas vezes haverá necessidade de que haja uma correção mais firme, um chacoalhar para que caiamos na realidade de que estamos no pecado. Uma pessoa que não entende, muitas vezes você vai ter que pegar ela e sacudir para que ela possa compreender aquilo. Olha o que eu estou falando com você, isso é algo real, é algo que diz respeito à sua salvação, é muito importante, você não pode ficar inerte a isso. Palavras bonitas, fofinhas, muitas vezes não transmitirão a seriedade daquilo que nós estamos falando. Tiago sabia que convencer uma pessoa de que a fé sem obras era morta era algo que ele precisava chacoalhar. Ele precisaria ser um pouco mais duro no seu argumento, ainda que pastoral. E aí, meus irmãos, é um ponto interessante, porque agora ele vai... e aí eu lembro até de um... É similar, por exemplo, a quem acompanha aqui uma partida de futebol, por exemplo. E aí você vê o time no primeiro tempo, está tomando 2-0 lá do outro time, e jogou nada aquele primeiro tempo. E aí chega no segundo tempo, o time parece que não sei o que aconteceu, ele começa a jogar muito e vira o jogo, aí acaba o jogo 4-2, todo mundo parece... o time é outro, o que aconteceu? Você acha que aquele técnico chegou lá e falou assim, meus amados irmãos, está tudo errado aqui, precisamos mudar o nosso comportamento, a gente precisa... Você acha que o tom foi esse? Não foi. Com certeza, muitas vezes o Senhor, para mudar o nosso comportamento, mudar a nossa vida, Ele irá usar de formas duras para que nós realmente mudemos a nossa vida. Esse é um ponto muito importante aqui em Tiago. E aí, ele vai usar a partir agora dos versos seguintes, ele vai apelar para a Bíblia, ele vai apelar para a Escritura para provar a sua tese inicial, que a fé sem obras é morta. Tiago vai se apropriar de 2 exemplos bíblicos para que sirvam de apoio para a sua afirmação. Preste bastante atenção nesses exemplos. No versos 21 a 23, Tiago vai ser bem claro e é um exemplo muito lógico e até mesmo muito evidente. Não tem muita surpresa aqui. Ele vai trazer um exemplo que todo mundo talvez já esperasse, que é o exemplo de Abraão. Olha comigo, no verso número 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele vai usar agora aqui o exemplo de Abraão, o principal exemplo de fé dos judeus, principal exemplo de fé dos cristãos. Sempre quando se falava de fé no contexto bíblico, sempre se voltava para Abraão. Era um exemplo muito lógico. Seria muito claro que ele iria para Abraão, muito óbvio que ele iria para Abraão. E aí Tiago começa no verso 21 com uma polêmica. Ele começa falando assim, no verso número 21, não foi por obras
que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Você que lê esse texto aqui, você vai falar assim, pode arrancar essa página. Porque o primeiro princípio de que um livro tem que ser inspirado é que ele não pode contradizer, a Bíblia não se contradiz. E Paulo está falando lá em Romanos que a fé em Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Se ele fala que em Gálatas que a justificação é somente pela fé, sem obras, como que Tiago então fala que Abraão foi justificado por obras? Tem uma contradição aqui. Se você pensou assim, você não é o primeiro. Porque Lutero pensou assim. Pessoas mais inteligentes que nós pensaram assim. Homens usados pelo Espírito Santo de Deus para trazer a reforma protestante, um movimento de avivamento na igreja, pensou assim. Então, quem dirá nós, meus irmãos? Lutero pensou assim. A ideia aqui é que alguns poderiam pensar, quem está certo então, Paulo ou Tiago? Vão colocar Paulo e Tiago de frente para ver quem está certo. Alguns teólogos, inclusive liberais, vão assumir essa ideia. A mesma dificuldade de Lutero. E o ponto é que Lutero lutava, meus irmãos, o contexto que ele estava lutando era um contexto de salvação por obras, era um contexto legalista, é um contexto de indulgências, é um contexto onde a Igreja Católica requeria que os crentes pagassem pela sua salvação. Lutero, ele não suportava ver isso. Então, o justo viverá pela fé foi o grande texto que iluminou a sua mente, de tal forma que ele se agarrou a essa premissa. Até na exposição aqui do nosso irmão bacharel Juan, ele falou que a carta que Lutero mais gostava era Gálatas, justamente por essa premissa da justificação pela fé. O contexto de Lutero vai levá-lo a entender que Tiago era uma carta chamada carta de palha, Gálatas era a carta predileta de Lutero. Mas não há atenção alguma aqui, e o próprio Lutero posteriormente vai entender dessa forma. Porque ambos, tanto Paulo quanto Tiago, estão tratando da fé com olhares ou com perspectivas diferentes. Paulo combate os legalistas, enquanto Tiago fala para aqueles que não entendem que a fé deve produzir obras. Combate os chamados, aqueles que estão na chamada graça barata. E aqui um ponto também importante de entender é que Paulo usa esse termo justificação como uma espécie de termo legal, um termo extraído do direito, uma ideia de um termo forense, ou seja, Deus declara alguém justo por meio da obra de Cristo. É um ato de tribunal. Enquanto Tiago vai usar o termo justificação do ponto de vista mais prático, da demonstração de uma fé que foi verdadeiramente aprovada. Diferente de Paulo, que vai usar no ato de Deus definir alguém como justo. Tiago está tratando como que aquele ato se desenvolveu a ponto de nós percebermos que aquela pessoa foi declarada justa. Isso fica muito claro no texto aqui de Tiago. Olha comigo, que Tiago aqui vai colocar a ideia aqui no verso de número 22, 21 primeiro, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Se você prestar bastante atenção aqui, você vai ver que o exemplo que Tiago coloca está em Gênesis 22. Porém, ele mesmo cita que aqui se cumpriu a escritura no verso de número 23, na qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele cita Gênesis 15. A justificação que Paulo atribui a Abraão e que o próprio Tiago fala que a escritura diz isso, se deu em Gênesis 15, quando ele creu para a justiça. Mas eu pergunto aqui aos irmãos, alguém aqui consegue definir o dia exato que o Senhor me declarou justo? Você consegue definir isso? Foi no dia tal que o Senhor, lá no seu tribunal, bateu o martelo e falou, está justificado em Cristo Jesus por meio da sua obra. Você consegue definir o dia que Ele transformou o meu coração, tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, converteu, me converteu, me deu arrependimento e fé, e aí eu criei. Você consegue? Não. O que Tiago está apontando é que aquilo que Abraão
que a Bíblia fala que Abraão foi declarado justo e foi declarado como justo diante de Deus porque ele creu, foi concretizado mais à frente em Gênesis 22, quando na prova ele foi aprovado, quando diante da iminente morte do seu filho, ele não somente obedeceu, mas obedeceu com fé. E aí ele foi aprovado e todos puderam comprovar que a fé de Abraão era uma fé verdadeira. Isso é muito lindo, meus irmãos, porque mostra para nós que realmente, se nós de fato fomos justificados por Deus, essa justificação precisa ser comprovada em algum momento, dia após dia. E aqui, ele conclui essa parte de Abraão, citando inclusive a Escritura, um trecho de 2 Crônicas 27, também Isaías 41:8, falando que por isso foi então Abraão chamado de amigo de Deus. Alguém que pertencia ao seu convívio, alguém que tinha intimidade com Deus. Isso foi testificado quando Abraão foi colocado à prova e foi aprovado, levando Isaque a ser sacrificado. E aqui tudo bem. E ele conclui aqui, verificar que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Olha o exemplo de Abraão, teve obras para comprovar. Mas até aqui tudo bem ele trazer o exemplo óbvio, de Abraão, o pai da fé. Todos iriam concordar, estava tudo certo, ele está falando para judeus, então os judeus têm o Abraão como pai da fé, está tudo certo até agora. Mas quando ele chega no verso número 25, ele talvez possa ter escandalizado os irmãos quando ele fala assim, de igual modo, ou seja, conforme Abraão, do mesmo modo que Abraão, no mesmo patamar de Abraão, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Depois desse exemplo tão óbvio de Abraão, agora ele surpreende e pega o exemplo de uma gentia, de uma moradora de Jericó, de alguém que era uma meretriz, uma prostituta, e que tinha na sua casa um possível prostíbulo. Ele traz o exemplo dessa mulher e coloca no mesmo patamar de fé de Abraão. E aí ele deixa bem claro, porque Raabe também foi justificada por obras quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Eu quero que você rapidamente abra comigo em Josué capítulo 2, no verso de número 9, e em seguinte, olha como é que o texto ele é claro e a gente consegue perceber que a Escritura comprova a própria Escritura. Josué capítulo 2, verso de número 9, quando aqui é citada a passagem onde Tiago está citando aqui, Aí Raabe, no verso 9, fala assim, bem sei que o Senhor, ou seja, o Yahvé, Senhor Deus, vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Profissão de fé, 10. Arrebentou, tirou 10 de profissão de fé. Ok. É uma crente? Não sei, vamos esperar aqui as obras, E aí, segue o texto. Aqui no verso do número, estávamos no número 14, não é isso? 12, obrigado, meu irmão. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e lhes disse,
Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontra os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos este teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós a outra terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheste a casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. E nós veremos que Raabe fez conforme a instrução dos emissários. Olha que interessante. A fé dela foi comprovada através das obras. Desse ponto, ela era igual a Abraão. Estava no mesmo patamar de Abraão. A fé, o crer de Raabe se manifestou através das suas obras. E aí, meus irmãos, Tiago conclui, no verso número 26, falando, Tiago 2, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, o que dá ânimo ao corpo, o que dá vida ao corpo é o espírito, e não existe corpo sem espírito, e é o espírito que dá vida ao corpo, eles são indissociáveis, e assim também a fé deve ser unida de tal forma com as obras que elas não podem ser divididas jamais. Não existe fé sem obras, existe dita fé sem obras, mas elas não podem ser separadas, assim como o corpo não pode ser separado do espírito, porque senão ambos estariam mortos. E aí, meus irmãos queridos, eu concluo dizendo que Tiago está dizendo aqui para nós que nós não podemos reduzir a nossa fé a uma boa confissão de fé ou uma boa profissão de fé, por mais que isso seja importante. Mas isso em si mesmo não muda nada, a menos que a nossa teologia possua o nosso coração também. Não basta possuirmos uma boa teologia, se essa teologia não possuir o nosso coração. E uma igreja, ela só é viva a fé de uma igreja só é viva à medida que enxergamos nela os seus frutos. Porque as obras, embora elas não tenham definitivamente o poder de nos tornar justos diante de Deus, é a justiça pela fé que nos torna justos diante de Deus, a fé no Messias, porém são as obras que evidenciam se de fato estamos vivos ou mortos, se a nossa fé é verdadeira ou uma fé falsa. E a nossa maior preocupação, meus amados, assim como a preocupação de Tiago, é se nós estamos sendo amadurecidos na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa preocupação é que a nossa fé não pode estar dissociável das nossas obras, porque o mesmo Senhor que nos concedeu a fé em nossos corações é o mesmo que produz as obras através das nossas vidas. Não servimos a 2 senhores, servimos a um Senhor apenas. E é o Senhor que nos elegeu antes da fundação do mundo. É o Senhor que nos chamou de forma eficaz por meio da sua palavra. É o Senhor que está nos santificando dia após dia. É o Senhor que nos glorificará no dia final, no dia da vinda do seu Filho. É a mesma obra, a obra da salvação. Não há possibilidade alguma de separarmos fé de obra, porque senão estaremos mortos. E aí, meus amados, se por acaso, em algum momento da nossa caminhada cristã, nós percebermos que a nossa fé tem se resumido a meras questões intelectuais, por mais que sejam importantes, mas se elas se resumem a isso, ainda há tempo de amadurecimento para nós, ainda há tempo de arrependimento para a nossa vida, ainda há tempo de orarmos ao Senhor e pedir a Ele que vivifique a nossa fé, porque Ele produz vida através daquilo que estava morto. Ele é o único que tem a capacidade de dar vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. E isso é feito por meio da palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e o Senhor coloca no nosso coração, nós a praticamos com fidelidade, uma fé operosa. O ponto que Tiago traz aqui é que o Senhor, Ele opera milagres, e se Ele opera milagres, nós podemos recorrer a Ele
para que Ele amadureça a nossa fé a tal ponto de que essa fé desabroche em obras e todos vejam que nós cremos em um único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é um só Senhor. Isso seja visto através das nossas vidas, através da vida da nossa igreja, através da vida das nossas famílias, através da nossa vida do trabalho, através da nossa vida em qualquer circunstância. Todos possam ver através da nossa fé verdadeira, produzida através das obras de que nós cremos num só Senhor. Por outro lado, e aqui eu encerro, nós olhamos para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, e temos o privilégio de perceber o quanto nós temos crescido no caminho do Senhor, na fé do Senhor, nós podemos ter a certeza de que o Senhor tem trabalhado em nosso meio. Quando olhamos para nós há 2, há 3, há 10 anos atrás, e olhamos para a nossa vida hoje, o quanto nós crescemos na maturidade cristã, nós podemos ter a certeza de que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e por isso podemos glorificá-lo e por isso podemos continuar no caminho. Você lembra da pergunta inicial? Se nós estamos realmente no caminho? Essa pergunta é respondida quando nós vemos o quanto nós crescemos na maturidade cristã no caminho do Senhor. Quando nós olhamos o quanto antes nós não perdoávamos e agora o nosso coração é quebrantado para o perdão, o quanto hoje nós convivemos com irmãos mais fracos, com paciência, ajudando uns aos outros, contribuindo uns aos outros, amando uns aos outros. O quanto hoje eu prestigio e também dou valor ao culto ao Senhor, à reunião dos santos, o quanto hoje eu pastoreio a minha família, eu vivo o Evangelho de Cristo, o quanto isso mudou. Isso é a prova real de que a nossa fé, a fé plantada em nosso coração é uma fé viva, por mais que tenhamos pecados, por mais que muitas vezes tropecemos, por mais que muitas vezes necessitamos da ajuda de alguém para levantar diante dos nossos pecados, a prova de que nós estamos no caminho certo é que nós não desistimos jamais. Avancemos, meus irmãos, busquemos esse amadurecimento por meio de uma fé operosa, onde o próprio Senhor que nos deu essa fé é aquele que vai amadurecê-la, é aquele que vai torná-la ainda mais robusta por meio das obras que Ele mesmo testificará através de nós. E todos, quer sejam gentios, pessoas que estão longe, verão que o nosso Deus é o único Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, que a Tua palavra produza fruto em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, porque tantas foram as vezes que, sabendo aquilo que era correto, nós fizemos aquilo que era mal, ó Deus. Tantas foram as vezes que nós nos perdemos apenas nas meras profissões de fé. Que a nossa mente seja cativa à Sua palavra, que o nosso intelecto seja cativo à Sua palavra, mas que nós não reduçamos, Senhor Deus, a nossa fé a simples condições intelectuais. Que a nossa fé seja comprovada dia após dia, por meio de uma vida operosa, onde o Senhor mesmo testifique essa fé por meio de uma vida santa que glorifica ao Senhor. Não haja reducionismos em nossas vidas. Que não haja fé falsa em nossas vidas. Livra-nos de sermos piores que os demônios. Mas que haja em nós, ó Deus, uma crença verdadeira. Que haja em nós arrependimento, perdão, alegria, paciência, perseverança. Somente o Teu Espírito Santo pode produzir em nossa vida, Pai. Que a Sua igreja seja amadurecida pela Sua palavra, seja testada e aprovada, como foi Abraão, como foi Raabe. Nos espelhemos, ó Deus, no meio dessa
fé de Abraão e Raabe, que foram colocados à prova diante da morte, e ainda assim eles escolheram obedecer ao Senhor. Sigamos, ó Deus, esse exemplo. Nos ajude, nos capacite a viver a sua palavra. Essa é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus.